Irmãos, bom dia. Espero que vocês tenham tido uma boa noite de descanso, de sono. E nós vamos começar a nossa escola dominical. Hoje também é dia do jejum, né? Eu acredito que a igreja esteja jejuando também nesta hora. E é uma alegria receber os irmãos, né? Estar com os irmãos. Bom dia. Já bom dia para a Rúbia, bom dia para Ana Rosa, bom dia para o Maurício, bom dia para Zilá, bom dia para Damares. Tudo bem. Bom dia para Iris, bom dia para Zenilde, bom dia para Isaíra. Deus abençoe a cada um de vocês, viu? Vamos orar, vamos buscar o nosso Deus agora de manhã, pedir que Ele não só nos abençoe em nossa aula da escola dominical, mas também no nosso jejum, no propósito de jejuar pela nossa igreja, pelo nosso país, pelos nossos governantes, nesta manhã. Vamos orar? Nosso Deus amado Pai, nós te louvamos e te agradecemos pelo dia que nos deu, pela noite que nos deu, de sono, de descanso. Te agradecemos, ó Deus, pelas tuas maravilhas para conosco. Te agradecemos, ó Pai, porque o Senhor é um Deus maravilhoso e tem abençoado nossas vidas, meu Deus. Mesmo no meio de lutas, de dificuldades, o Senhor tem abençoado nossas vidas. O Senhor tem nos dado, meu Pai, tudo quanto nós precisamos para a subsistência, para a vida em si. E isso, ó Deus, é maravilhoso. Nós podemos te louvar, nós podemos ouvir a tua voz, nós podemos ser edificados por ti. E mais ainda, nós podemos ser transformados por ti. Louvado seja o teu nome. Dá-nos, ó Deus, em nome de Jesus, a cada dia, o caminho, o modo pelo qual, coletivamente, como igreja, ou particularmente, nós estejamos vivendo para a tua glória. Cuida de cada um de nós, eu te peço. Cuida das nossas famílias, cuida da nossa casa. Cuida, Deus amado, das pessoas que compõem nossas vidas. Cuida, Senhor, da nossa cidade. Cuida, Senhor, de tantas pessoas, ó Deus, que também são importantes na nossa história, mas também de todos aqueles que ainda não conhecem o Teu Evangelho e o Senhor colocou ao nosso redor para que nós tivéssemos o cuidado e o exercício de levar a eles a palavra do Senhor. Venha, ó Deus, nos abençoar e nos guiar no que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, bom dia, Vera. Bom dia, Beto, quem eu consegui ver aqui. A nossa escola dominical, ela se faz na continuação daquela revista que nós começamos no domingo passado. É a revista que era para ser vista na escola dominical mesmo, né? Então, eu estou iniciando essa revista iniciei no domingo passado e nós vamos dar continuidade. É a mesma revista também dos jovens, mesma coisa, as mesmas lições, e ela trata sobre a questão de um novo caráter a partir da salvação que o Senhor Jesus executa nas nossas vidas na cruz, não é? Então, a lição de hoje tem o título Viva para a Glória de Deus. E ela se baseia no texto de Colossenses, 3º capítulo, versos 12 a 17. Eu peço aos irmãos que abram suas Bíblias em Colossenses, 3º capítulo, versos 12 a 17, por favor, para nós lermos a palavra do Senhor. Colossenses, 3º capítulo, versos 12 a 17.
Dá um tempinho para os irmãos abrirem. Diz assim, então, a leitura da palavra de Deus. Colossenses, 3º capítulo, versos 12 e 17. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade. Suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem. Assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Acima de tudo isto, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração, a qual também fostes chamados em um só corpo, e sede agradecidos. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos, hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. E tudo o que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Então, o texto de Colossenses é o texto que fundamenta a continuidade da lição, que se faz no sentido de mostrar que o crente ele tem um novo caráter por causa da cruz, ele tem um novo caráter por causa do poder de Deus que opera através do Espírito Santo e da palavra na vida da pessoa que recebeu a graça da salvação, e que, portanto, essa pessoa ela precisa manifestar essa salvação através das suas atitudes. Ela precisa ter um viver diferente, ela precisa buscar a santidade. Isso significa que ela é perfeita nesse trabalho e que a partir do momento que ela se santifica ou que ela busca a santidade, ela não erra mais? Não, não significa isso. A santidade significa que eu estarei agora, através de um trabalho de oração, de comunhão com Deus ininterrupta, constante e profunda, eu estarei agora sendo cheio da palavra de Deus e cheio do Espírito Santo de Deus. E uma pessoa que é cheia da palavra de Deus e cheia do Espírito Santo de Deus, a sua vida, as suas obras, as suas palavras, suas escolhas, suas atitudes, suas reações, passam agora a ser governadas por esses princípios bíblicos. Até a vontade da pessoa que é salva muda, porque ela é tão impregnada com a palavra de Deus e com o caráter de Deus que ela passa a sentir as coisas ao seu redor, as atitudes das outras pessoas, os momentos difíceis da vida. Ela os sente de maneira distinta. E por senti-los de maneira distinta, ela reage também de maneira distinta. A fundamentação do modo como nós sentimos e nos relacionamos com a vida, a partir do momento que Cristo entra em nosso coração, é diferente daquele que nós tínhamos quando nós não tínhamos Cristo. Então, é nesse sentido que se fundamenta a lição. O autor da lição, ele trabalha, no primeiro momento, conscientizando por que Paulo escreveu essa carta para os Colossenses. De maneira simples, quando Paulo escreveu essa carta para os Colossenses, a igreja de Colossos estava enfrentando duas heresias. Uma heresia se chama gnosticismo. E esse gnosticismo estava no começo ainda, era uma forma simples de filosofia, e ele afirmava que era impossível que Jesus tivesse se encarnado de verdade. E por que na compreensão dessa heresia era impossível que Jesus se encarnasse? Porque ele afirmava que a matéria, a carne, o corpo, é mau e Deus é bom. Então, como Deus é bom e perfeito e a matéria é má, era impossível que Deus se reunisse
a matéria. Então ele não aceitava a encarnação de Jesus. Eles entendiam que eles entendiam de duas maneiras. Eles negavam a encarnação de Jesus, e para eles Jesus Cristo era duas coisas distintas. Primeiro, um homem comum, e em alguns momentos uma espécie de emanação da divindade, mas nunca Deus homem. Então, eles entendiam Jesus de uma maneira diferente. Eles entendiam que de vez em quando, talvez no convívio de Jesus ali com os discípulos, quando ele comia, bebia, essas coisas que estão em questão, Jesus era um homem comum. Eles fazem uma separação entre o Jesus histórico e Deus. Então eles não reúnem as duas pessoas, Deus e Jesus na mesma pessoa. A outra heresia que eles enfrentavam era a posição dos judaizantes. Os judaizantes, eles entendiam que o homem não conquistava a salvação apenas observando o sacrifício de Cristo. Era preciso ainda se voltar para as cerimônias da lei, conforme o Antigo Testamento. Eles precisavam voltar para a circuncisão, para a guarda do sábado, a dieta de alimentos, e somente através desses deveres é que a pessoa seria aceita por Deus. Então, eles tinham que ter fé em Jesus e fazer todas essas questões. Mas eles entendiam que sem essas questões, sem esses aspectos de obediência rigorosa a Deus, a lei de Deus, a observância da circuncisão, do sábado, da lei e de alguns alimentos que poderiam ser comidos e outros não, eles não conquistavam a salvação. Então, tanto o gnosticismo quanto os judaizantes, a tendência é diminuir, negar a obra de Cristo. Eles negavam que a obra de Cristo era suficiente para salvar o homem. O homem sempre tinha que fazer alguma coisa para contribuir com a sua salvação. Para ficar claro, sobre a questão dos judaizantes, talvez alguém pode perguntar assim, mas nós não temos que obedecer à lei de Deus? Sim, nós temos. Mas o que os judaizantes colocavam é que a obediência à lei de Deus ela era obrigatória para a salvação. E o que nós entendemos que a Bíblia nos ensina é que a obediência à lei de Deus ela é consequência da salvação. Entende? Ou seja, uma pessoa que não conhece a Deus, ela não vai nunca obedecer à lei de Deus. Ok? E eles entendiam assim, não, você precisa obedecer à lei de Deus para ser salvo. Já nós entendemos que o que nos salva é a graça de Cristo, não é a obediência à lei, porque o homem não obedece à lei de Deus. E mesmo que ele se empenhe, mesmo que ele queira, mesmo que ele se esforce, é impossível que ele obedeça à lei de Deus perfeitamente. Então, se com todo o esforço do mundo ele não consegue obedecer perfeitamente, ele não consegue ser salvo. Já os judaizantes entendiam o contrário, que ele tinha que se esforçar para obedecer à lei de Deus, senão ele não seria salvo. E dentro da lei de Deus tinha aqueles aspectos da circuncisão e da observância do sábado. Nós entendemos de uma maneira diferente. Nós entendemos que Deus nos resgata, nos dando fé. Deus entra em nosso coração, nos regenera, que é nos dar uma nova disposição para a vida, em termos da visão de Deus, da compreensão de Deus. Deus nos dá fé, e a partir do momento que Deus nos dá fé, nós então exercemos fé em Deus e, consequentemente, obedecemos a palavra, ok? Mas não o contrário. O que o autor coloca, então, dessa revista? A primeira questão, ele fala o seguinte, que nós precisamos entender, então, que nós não somos salvos pelo nosso esforço. Nós somos salvos pela graça de Deus em Cristo Jesus. Então, isso está ligado ao que eu acabei de falar aqui, né?
O homem não é salvo pelo seu esforço de obediência à palavra de Deus. Novamente, esse negócio pode parecer estranho, né? Mas que negócio é isso? Será que é assim? O homem é salvo pela fé em Cristo Jesus. Pela fé na obra que Cristo executou na cruz. Mas, pastor, em que lugar que fica a obediência? A obediência é a consequência da conscientização do exercício da fé. Então, porque eu exerço fé em Jesus como meu Senhor e como meu Salvador, eu vou dedicar-lhe a minha obediência. Entendeu? Então, a obediência é como se fosse uma reação. A obediência é uma reação da obra que Deus começa na sua vida e na minha vida. Se Deus não começar essa obra, nós não somos despertos para obedecermos a Deus. Se Deus não começar essa obra, nós não somos atraídos à obediência a Deus e muito menos não nos entristecemos com a desobediência. Deus primeiro precisa nos atrair e a Bíblia chama essa atração de regeneração. Deus entra na gente sem a nossa permissão. O homem não precisa dar permissão para Deus para isso, porque Deus é o Criador. Deus entra na gente, muda o nosso coração. Nós passamos agora a olhar para Deus, nós passamos agora a nos importar com a palavra de Deus, com a vontade de Deus nas nossas vidas. Deus nos dá fé, nós passamos a crer. A partir daí, a palavra de Deus faz sentido na nossa mente. E por causa desse sentido, nós passamos a obedecê-la. Então, nós não somos salvos pela obediência em primeira mão, mas o fruto da salvação é a obediência à palavra de Deus, uma vida de consagração, uma vida para a honra e glória do Senhor. Então, a segunda questão que ele coloca diante disso, a partir do momento que nós entendemos essa transformação e o exercício da fé, é que Deus é glorificado em nossos relacionamentos. Isso, irmãos, é muito importante. A ideia de que nós podemos ser crentes em casa sem nos relacionarmos com a igreja é uma ideia antibíblica. Isso não existe. A ideia de que eu posso me santificar na minha casa, buscar Deus na minha casa, sem me relacionar com a igreja, não é uma ideia cristã. E a Bíblia jamais defende isso. Desde o começo, desde o Antigo Testamento, a igreja é chamada de povo de Deus. Então, no Antigo Testamento, o que era a igreja? A igreja no Antigo Testamento era a nação de Israel, povo de Deus. Você repare que não era um. O povo de Deus ele precisava estar sempre reunido. Eles se acampavam ao redor da tenda que Deus mandou construir para colocar a arca da aliança, chamada tabernáculo. Eles se acampavam ao redor do tabernáculo, mas o tabernáculo era o centro da vida deles. Todo judeu, quando saía da sua casa e olhava para frente, se deparava com o tabernáculo. Então, uma das coisas que nós precisamos entender é que a vida em comunidade sempre foi bíblica. Não é um aspecto cultural de Israel, como se a cultura de Israel fosse desassociada da visão bíblica. A Bíblia nos ensina que é Deus que determinou como que Israel se desenvolveria em termos de nação. Então, se Deus determinou, toda a cultura israelita está envolvida com a visão religiosa, que foi revelada pela palavra de Deus. Então, aqui, Israel sempre precisou viver em comunidade. É o povo de Deus, a nação de Deus. O Novo Testamento é exatamente a mesma visão, porque Pedro diz, na primeira carta de Pedro, capítulo 2, verso 9, vós, porém, voltando para a igreja, vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz.
Vós sim que antes não erais povo, mas agora sois povo de Deus. Então, a Bíblia trata, o Antigo Testamento trata a igreja como um povo. E o Novo Testamento trata a igreja como um povo. É um conjunto de pessoas. Não tem crentes particulares em suas casas. Deus é glorificado nos nossos relacionamentos, porque os relacionamentos são importantes para a santificação. Então, quando uma pessoa diz assim, eu não vou na igreja porque lá na igreja está cheio de gente que erra. É isso mesmo. A igreja está cheia de gente que erra, porque a igreja não é lugar de gente perfeita. A igreja perfeita é na glória. Essa igreja aqui, ela é humana. Nós estamos num processo de santificação. Estamos num processo de mudança. Essa mudança jamais será perfeita. Então a igreja erra. Erra sim. Mas tem tanta gente aí fora que não conhece a palavra de Deus, mas é melhor do que a igreja. Não entendo assim. Porque quem não conhece a palavra de Deus age de acordo com o seu ego, não para a glória de Deus. Quem não conhece a palavra de Deus, todas as boas obras que faz por causa de si mesmo, não por causa de Deus. Agora, quando a Bíblia ensina que Jesus morreu por nós, Jesus morreu por aqueles que o recebem como seu Senhor e como seu Salvador. E esses são a igreja. Então a igreja ela deve ficar junta, unida, reunida. E é justamente no convívio de uns para com os outros que há o processo de santificação. Nós nos santificamos na igreja. Porque quando a igreja comete um erro, nós olhamos para o irmão e falamos assim, nossa, mas ele conhece a palavra de Deus, ele erra. Quando nós olhamos para fora e a pessoa comete um erro, para quem não é crente, a gente olha e fala assim, não, o camarada errou, mas também ele não conhece a palavra de Deus. Então parece que o julgamento é mais suave para quem é de fora do que para quem é de dentro. Mas é isso mesmo. Nós precisamos aprender a perdoar os nossos. Porque todos nós somos falhos. Todos nós erramos. Nós caímos em diversos erros. É lógico que esses erros não podem ser diários. Se todos os dias nós erramos, então alguma coisa está errada, porque a Bíblia diz que o crente não vive pecando. Se todo dia pecamos, vivemos pecando. Então não somos crentes. Então não pode. Mas quando digo que nós erramos, é porque nós somos imperfeitos. Então, hora mais, hora menos, nós vamos errar. E esse erro tem que ser um acidente, não uma coisa premeditada. Entendeu? Então, nos relacionamentos é que nós glorificamos a Deus. Porque para os relacionamentos somos chamados a ter a postura de uma pessoa transformada. De uma pessoa que agora olha para o próximo com amor. De uma pessoa que, por causa de Deus, tolera, suporta, abençoa. Olhe a lista que Paulo coloca no sentido dos relacionamentos. Ele diz assim, revesti-vos, verso 12, pois como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade. Suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem. Assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Acima de tudo isto, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Seja a paz de Cristo o juiz em vosso coração, a qual também fostes chamados em um só corpo, e sede agradecidos. Essas questões ele não está falando com as pessoas que é para o crente fazer com as pessoas de fora. Ele está falando que é para fazer na igreja. Ele se dirige à igreja. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados. Quem são os eleitos de Deus? A igreja. De ternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, suportai-vos. Está falando para a igreja.
suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos, é a igreja, mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outro, assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Acima de tudo, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração. Ora, se ele estivesse falando para nós exercermos essas qualificações com quem não é crente, como é que quem não é crente vai receber a paz de Cristo? A paz de Cristo só recebe o crente. Então, esse contexto aqui não é no exercício de uma vida santa com quem não é igreja. É com quem é igreja. A igreja precisa aprender a voltar para si e glorificar a Deus. Glorificar a Deus com atitudes transformadas, com palavras transformadas no âmbito da sua própria existência. Então, a partir do momento que nós nos exercitamos de uma maneira correta dentro de casa, nós temos condições de corretamente levarmos para fora de casa o genuíno amor de Deus para com as pessoas que estão ao nosso redor que não conhecem ao Senhor. Mas o exercício é dentro de casa. Todo mundo que vai fazer uma coisa inédita fora de casa, primeiro se exercita, não é? Pessoal, se vai fazer uma maratona, ela vai correr. Ela não vai correr na pista, junto com as pessoas com as quais ela vai correr. Ela vai correr em qualquer outro lugar. Vai correr na rua, vai correr num lugar propício para isso. Ela pode até fazer o percurso, mas não com as mesmas pessoas. Até o dia que ela se reunirá com aquelas pessoas especificamente. E aí ali ela provará o treino que ela fez. Então é isso. A igreja é o local do exercício, a igreja é o local do treino para que depois nós possamos levar a verdadeira comunhão para fora de casa. Isso não significa que eu devo ser crente primeiro só dentro da igreja para depois ser lá fora. Quando eu digo que primeiro, é porque nós precisamos privilegiar a vida como igreja e entender que se as pessoas nos decepcionam, elas são humanas, nós também decepcionamos as outras pessoas. Então, o que nós vamos fazer com relação a isso? O que a Bíblia nos ensina? Qual a nossa atitude? Diz aqui que nós precisamos perdoar, suportar, amar, ser humilde. Isso nós começamos a fazer dentro de casa, na igreja, ok? Uma outra questão que ele coloca, ele diz aqui que a vida que glorifica a Deus é medida pela quantidade da palavra de Cristo que essa pessoa possui. A vida que glorifica a Deus é medida pela quantidade da palavra de Cristo que essa pessoa possui. Observe aqui o verso 16. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais com gratidão em vosso coração. Irmãos, nós precisamos conhecer a palavra de Deus. Conhecimento vasto da palavra de Deus não cabe somente ao pastor ou aos presbíteros ou aos diáconos. Todo o povo de Deus precisa conhecer a Deus. Todo o povo de Deus precisa se familiarizar com as palavras de Deus, com as palavras de Jesus. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Ricamente. Quem vai governar as nossas atitudes é a Bíblia. Não são os nossos achismos, os nossos pontos de vista particulares. É a Bíblia. A pergunta a ser feita sempre é: o que a Bíblia nos ensina sobre o assunto A, sobre o assunto B, sobre o assunto D? O problema, irmãos, é que muitas vezes nós não damos a devida observação àquilo que a palavra de Deus nos ensina. Por exemplo, a palavra de Deus nos ensina que se o irmão estiver em pecado, aquele que está vendo isso precisa conversar com ele e falar para ele: olha, irmão, você está em pecado. Mas às vezes, as pessoas que estão vendo que o irmão está em pecado conversam entre si, mas não conversam com o irmão.
Aí se você chega e diz para esse grupo, só vocês precisam conversar com o irmão. A pessoa diz assim, mas você não acha que ele sabe que ele está errado? Ou ele sabe que ele está errado. Se ele sabe que ele está errado, ele tinha que parar. Mas não é isso que a Bíblia ensina. A Bíblia não manda eu pensar, eu deduzir, eu criar uma estimativa aqui de que o irmão sabe que está em pecado. Tudo bem que o irmão saiba que está em pecado, mas a Bíblia diz que eu, igreja, preciso fazer alguma coisa. Preciso conversar com o irmão. Ah, mas se eu for fazer isso, o irmão vai ficar de cara virada para mim. É o ônus do ser igreja. É o ônus da fidelidade a Deus. Porque se nós não conversamos, para quem está sendo a nossa lealdade? Para Deus ou para o pecador? Entende? Nós nos colocamos numa circunstância difícil. Nós nos colocamos nessa circunstância difícil. Mas a Bíblia ensina que a nossa lealdade é para com o Senhor. Então, se uma pessoa erra, nós devemos conversar com essa pessoa. Aí entra outra questão, né? Se uma pessoa erra, o que é que vai determinar se aquilo que a pessoa fez é errado ou não? É a palavra de Deus. A palavra de Deus. Eu já me deparei com uma situação um dia onde diferença de cultura de cidade, né? Aqui em Guariba se pensa de uma maneira sobre um determinado assunto. Eu não vou falar que assunto é esse agora, que eu não quero desenterrar defunto. Mas aqui em Guariba se pensa de uma maneira sobre um determinado assunto. Na minha cidade, sobre o mesmo assunto, se pensa de uma outra maneira. E eu trouxe a visão da minha cidade para cá, né? E conversando com um irmão sobre esse assunto específico, o irmão disse para mim assim, olha, aqui nós não pensamos assim. E falei, aqui para nós esse assunto é terrível. Ninguém faz isso. Não se pode fazer isso. Uai, tudo bem então, mas eu respeito o seu posicionamento. Mas eu quero pegar essa divergência de opiniões para mostrar justamente o que eu estou dizendo. O que é errado? E quem é que está determinando o que é errado? É a minha opinião baseado num contexto cultural local ou é a Bíblia? Porque a Bíblia vai nivelar. O que é errado para um é errado para o outro também. O erro não é circunscrito a uma opinião cultural, porque eu moro numa cidade, então é aceitável, e na outra cidade não é aceitável. A Bíblia vai nivelar isso, tanto em uma como a outra é aceitável ou não é aceitável. Então, quando nós falamos fulano errou, tá? Ele errou? A Bíblia diz que ele errou? Beleza. A Bíblia diz que ele não errou, mas é a minha opinião? Aí é outro critério. Então, nós precisamos aprender com isso daí. E aprendendo, agir. A gente não pode simplesmente falar assim, eu não vou conversar com a pessoa. Não, a Bíblia manda a gente conversar. Se teu irmão pecar contra ti, vai ter entre ti e ele só. Se teu irmão te ouvir, ganhaste a teu irmão. É o que a Bíblia ensina, Mateus 18, gente. Mas daí a gente fala pro pastor, a gente fala pro presbítero, a gente fala pro diácono, querendo que eles façam. E aí se eles não fizerem, a gente diz assim, vocês não vão fazer nada? Aí a gente que recebe a informação diz assim, cadê a prova? Eu não vi nada. Você viu? Eu vi. Você me dá a prova? Eu não queria entrar nessa situação. Então eu não tenho nada que eu vou fazer. Como é que eu vou chegar para a pessoa e falar assim, você está fazendo coisa errada? Eu não tenho prova, eu nunca vi. Não vi nada. Você viu. Então, se você viu, é você que tem que fazer. Você que tem que se comprometer. Entende? Então, há contextos que quando nós nos omitimos em obediência à palavra de Deus, todo o resto desanda. Todo o resto desanda. E não tenho como cobrar de outra pessoa que faça o que precisa fazer, se eu que sei
não estou desejoso a cumprir o que a palavra de Deus ordena que eu faça. E a palavra de Deus ordena que nós nos relacionemos de modo a dar glória a Deus no âmbito da igreja e a partir da igreja com todo o restante das pessoas que estão ao nosso redor. E essa é a terceira questão. Quanto mais a pessoa se enche da palavra de Deus, mais ela vai demonstrar uma atitude voltada na vontade de Deus. Quanto menos ela se enche de Deus, menos ela mostra isso. Uma outra questão que o autor coloca, Deus é glorificado em nossas palavras e ações. Lembra do que a Bíblia diz? A boca fala do que está cheio o coração. E isso é uma máxima. A boca fala do que está cheio o coração. Se uma pessoa só transborda mágoa, irreverência, um palavreado ruim, sentimentos ruins, veneno, decepção, é porque o coração dela está cheio disso. Aí a gente diz para a pessoa assim, nossa, mas você está amargurado. Não, eu não estou amargurado, é como eu penso. É isso mesmo, é como pensa. O coração está cheio daquilo, entende? Então, se um coração está cheio da graça de Deus, a boca estará cheia de graça, a conduta estará cheia de graça. Quando chegar o desafio, a pessoa que está cheia de graça, cheia da palavra de Deus, cheia do amor de Deus, ela vai transbordar amor. Ela vai transbordar graça, ela vai transbordar bondade, longanimidade. Se não, também não. Então a boca fala do que está cheio o coração. Deus é glorificado em nossas palavras e ações. Por isso que ele coloca aqui no versículo 17. E tudo o que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Então, a nossa conduta, ela precisa refletir a graça de Deus. Quanto mais o Espírito Santo de Deus enche nossas vidas com a palavra de Cristo, quanto mais a palavra de Cristo habita dentro de nós, mais ricos em discernimento, em moderação, em bondade, mansidão, longanimidade, nós somos enriquecidos. E aí sim nós revelamos essas questões para as pessoas que estão ao nosso redor, sejam elas igreja ou não. Alguém pode falar assim, mas eu não consigo fazer isso. Olha que eu estou tentando, hein? Estou tentando, eu não consigo. É verdade, eu creio. Porque nós não conseguimos, com o nosso próprio poder e força, fazer ou demonstrar uma coisa que é própria do Espírito Santo. Entendeu? Nós não temos esse poder, nós não temos essa capacidade, porque é próprio do Espírito Santo. Agora, quanto mais nos enchemos do Espírito Santo, quanto mais submetemos a nossa vida, as nossas vontades, a nossa maneira de avaliar as coisas, os nossos valores à palavra de Deus, quanto mais nós fazemos como Davi, Senhor, sonda os meus pensamentos, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Quanto mais nós falamos para Deus assim, Senhor, olha para dentro de mim, ou seja, me ajuda a identificar o que que em mim está errado, está fora da conformidade com a tua palavra. E a partir do momento que eu identifiquei o que está errado, ajuda-me agora a fazer que esteja do seu modo. E como é que a gente faz isso? Primeiro, conhecendo o que é que Deus quer que se faça. Segundo, lutando em oração, pedindo mais graça, pedindo para Deus policiar os nossos atos, nossas palavras, policiar nossas reações, pedindo que Deus não nos deixe esquecer de que aquela maneira que temos vivido até ali não é a maneira correta. A maneira correta é fazendo a vontade de Deus.
Irmãos, lutarmos contra nós mesmos, contra a nossa própria vontade, contra a nossa própria inclinação, isso equivale a chorar na presença de Deus, a derramar o coração na presença de Deus. Senhor, como eu sou falho, Senhor, como meu coração é voltado para aquilo que não presta, para aquilo que não agrada ao Senhor, mas eu sei que eu não posso mais ser assim. Jejuar por isso, por uma mudança de vida, uma mudança de coração. Se esforçar nesse sentido. Quanto mais cheio da palavra de Deus, mais poder de Deus nós teremos para nos relacionarmos do modo como Deus quer. João capítulo 15, a palavra de Deus ali diz que os crentes são os ramos e a videira é Cristo. Todo aquele que está ligado à videira produz bom fruto, mas sem Cristo o ramo não pode dar fruto de si mesmo. É justamente isso que estou dizendo. Estar ligado à videira é ter a palavra de Cristo habitando ricamente em nosso coração. E aí, irmãos, nós nos tornamos mais humildes, nós nos tornamos mais... nós desenvolvemos uma comunhão mais verdadeira. Isso dentro de casa e também na igreja. Nós compreendemos de uma maneira maior a graça de Deus, o amor de Deus, a operação de Deus nas nossas vidas. Deus nos concede poder para abandonarmos o pecado, para nos voltarmos para o Senhor, entende? O pecado passa a ser algo terrível, cada vez mais terrível no nosso coração. O crente precisa ser cheio do Espírito Santo, ser cheio da palavra de Deus. E aí, mesmo na sua casa, você precisa ler a Bíblia. Você precisa cultuar a Deus, você precisa orar ao Senhor, você precisa convidar a sua família para ler a palavra de Deus com você e tentar extrair o que é que Deus tem nos falado. Você precisa, antes de ler, orar ali, você e Deus. Senhor, eu vou ler a Bíblia com a minha família. Por favor, fala ao nosso coração, nos ensina, nos mostra o caminho. Entende? Nós precisamos entender que um coração verdadeiramente transformado por Deus glorifica a Deus na questão do comportamento, na questão dos valores, na questão das ações, das palavras. Isso dentro da vida em igreja e fora da vida em igreja. Como nós falamos, se você é cheio do Espírito Santo de Deus, você não vai deixar que um contexto externo, um grupo de pessoas que não tenha a mesma visão que você, entre no seu coração e domine a sua vida. Como eu compartilhei isso, acho que foi na devocional de Daniel ontem de manhã, dizendo assim que eu já me deparei com pessoas que diziam assim, que explicam a maneira de falar, às vezes com uma linguagem vulgar, porque trabalham no meio de pessoas que têm uma linguagem vulgar. Ora, se eu estou tendo uma linguagem vulgar porque trabalho com pessoas que têm uma linguagem vulgar, eu estou deixando que aquelas pessoas influenciem o meu coração. Agora, se quem influencia o meu coração é a palavra de Deus, se eu sou alimentado constantemente pela palavra de Deus, é um alimento sólido, robusto, que de fato me dá saúde, eu serei influenciado pela palavra de Deus. Eu não vou deixar uma outra coisa externa influenciar minha vida. É isso que o Salmo 1 representa. O Salmo 1 diz que o justo medita na lei de Deus dia e noite. Por causa disso, ele é semelhante a uma árvore plantada junto ao ribeiro de águas, que não murcha e dá fruto. Mesmo que venha sequidão, ela não murcha. Por quê? Porque ela está constantemente alimentada. O justo é comparado a uma árvore que assim se faz. Então nós devemos pensar nisso, irmãos. Essa história de que eu falo isso, eu faço aquilo porque estou no meio de um povo que faz, não é uma desculpa. O cristão, ele é diferente. E ele é diferente por quê? Porque a Bíblia habita o coração dele. A palavra de Deus deve habitar o coração dele. Se eu me considero cristão, mas eu
tenho palavras, atitudes constantes, sem mudança, sem reflexão, sem arrependimento, atitudes constantes, contrárias à palavra de Deus, eu me faço cristão, mas Deus não me vê como tal. E é mais importante o que Deus vê de mim do que aquilo que, de fato, eu continuo erroneamente alimentando sobre mim mesmo. Nós precisamos ter sinceridade para conosco na presença de Deus. E é muito sério isso, sabe? Porque o cristão foi chamado para ser diferente. Então nós devemos, irmãos, se nós não somos, lutarmos nesse aspecto. Colocar nossas vidas, Senhor, olha, eu passei tantos anos na presença do Senhor, julgando que estava bom, mas agora eu estou entendendo que não está bom. Porque eu tenho esta falha, 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 e eu quero mudar essas questões aqui na minha vida. De hoje em diante eu não dou mais sossego para mim mesmo, porque eu quero mudar essas questões na minha vida. E aí você vai lutar com Deus para você mudar o seu coração. E não o coração do irmão. O coração do irmão, Deus vai tratar com ele. Deus vai incomodá-lo. E Deus vai falar também ao coração dele. Vamos orar, irmãos, e colocar nossas vidas na presença do Senhor. Ó Pai, em nome de Jesus, mais uma vez oramos a Ti. Eu agradeço a Ti, ó Deus, as 21 pessoas que eu estou conseguindo visualizar, que estão compartilhando, que estão assistindo, ó Deus, a Escola Dominical agora de manhã. E também sei que tem outras, ó Deus, que não estão, que não fizeram nenhuma marcação, então eu não consigo ver. Mas eu creio que há outros irmãos que estão também acompanhando a Escola Dominical através do Facebook agora, e outros hão de acompanhá-la também quando for apresentada no WhatsApp. Senhor, o Senhor conhece toda a nossa vida, e a minha oração no que diz respeito a mim mesmo e aos meus irmãos é a mesma de Davi. Sonda-nos, ó Deus, entra em nosso coração e sonda-nos. Vê se há em nós algum caminho mau e guia-nos pelo caminho eterno. Porque o Senhor será tido por justo no teu falar e no teu julgar, porque tu és santo, ó Pai. O Senhor não é inclinado para lado nenhum, nem a partidário. Teu julgamento é exato, porque o Senhor é santo. Em nome de Jesus, fala ao nosso coração. Nos mostra, ó Deus, se é na área da palavra, se é na área do comportamento, se é na área dos pensamentos, se é na área, ó Deus, da bondade, da longanimidade, da mansidão. O que é que nós precisamos ainda mais de Ti em nossas vidas, ó Deus? Nos mostra isso. Faz com que cada irmão lute consigo mesmo diante do Senhor, com o mesmo espírito que teve Jacó. Quando o anjo dizia, deixa eu ir embora, ele falava assim, não vou te deixar embora se você não me abençoar. E aí o anjo pergunta para ele, como te chamas? Ele fala Jacó, que significa enganador, suplantador. E o anjo diz para ele, já não te chamarás Jacó, e sim Israel, porque como príncipe lutaste com Deus e os homens e prevaleceste. E daquele dia em diante a nação toda ficou conhecida como a nação de Israel. Príncipe com Deus. Homem de Deus. Faz isso, ó Deus, em nosso coração. Faz com que nós possamos compreender, ó Deus, que o Senhor é aquele que habita em nosso coração e nós devemos ser homens e mulheres teus, que reflitam a tua graça, que reflitam a tua glória. Faz com que o Jacó que age em nós, ó Deus, seja derrubado, seja extinto em nome de Jesus. Sabemos que é uma tarefa árdua que há de ser desenvolvida durante todo o processo da nossa vida. Mas dá-nos perseverança, dá-nos amor, dá-nos direção, dá-nos o poder que vem de Ti. Em nome de Jesus, nosso desejo é glorificar o Teu nome, andar na Tua presença, Senhor. Nós precisamos do Senhor, nós precisamos da Tua graça. É o que nós Te pedimos. Eu peço que abençoe, ó Deus, o nosso país. Abençoe o nosso país, abençoe as nossas autoridades. Faz, ó Deus, com que eles sejam justos para com o povo. Olhem para o povo, abençoe a vida do povo, em nome de Jesus. Isso eu me refiro, ó Deus, a esse contexto de enfermidade que temos vivido, mas também aos demais. Em nome de Jesus, ó Deus, Tua palavra diz que nós devemos orar pelas autoridades para que elas sejam sábias nas tomadas de decisões. E uma autoridade sábia
no exercício de suas funções, faz um povo feliz. Em nome de Jesus, ó Deus, faze com que a felicidade caia sobre o nosso país. Afasta de nós esse vírus, afasta de nós esses males. Devolva, eu te peço, a oportunidade de cada um, ó Deus, poder dar o curso livre à sua vida. Aos irmãos que trabalham e que precisam desse trabalho, que são empregados, que eles possam retornar, ó Deus, às suas esferas de trabalho, desenvolvendo assim o seu trabalho para o Senhor. Aos irmãos que são empregadores, que eles da mesma maneira possam retornar, ó Deus, ao seu trabalho, sendo sustentados por Ti, em nome de Jesus. Aqueles, ó Deus, que já são aposentados, mas têm uma saúde frágil, ó Deus, guarda-os em nome de Jesus. Por favor, ó Deus, eu te peço que o Senhor, ó Deus, nos abençoe com a cura desta enfermidade, abençoe este mundo com a cura desta enfermidade. Louvado seja o Teu nome. Dê, ó Deus, à Tua igreja um dia abençoado na Tua presença. Faz com que o jejum que estamos fazendo a Ti, ó Deus, o Senhor possa recebê-lo verdadeiramente como a necessidade que temos de que a Tua mão seja, ó Deus, levantada para abençoar esta nação e também abençoar o mundo no que concerne, ó Deus, a essa enfermidade. Levanta-te, ó Deus, defende nossa causa. Nós te pedimos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Meus irmãos, lembrem-se o seguinte, que aqueles que estão jejuando, nós começamos o jejum, quem levantou mais cedo, começou mais cedo. Mas eu havia dito para nós começarmos às 8, não é? Eu levantei um tiquinho mais cedo das 8, então eu estou um tiquinho mais cedo do que alguns. Lembre-se, eu dei a direção para o jejum no vídeo de ontem à noite e também no WhatsApp, né? Nós começamos agora às 8. Quem vai fazer até o meio-dia? Então, meio-dia eu vou fazer novamente uma transmissão curtíssima, apenas para orarmos, todos em conjunto, e entregarmos o jejum. Quem for estender até 1 hora a mais, sei lá, 2 horas a mais, 3 horas a mais, então quando você entender que chegou a hora de você entregar o jejum, você vai orar ao Senhor e dizer ao Senhor, Senhor, eu jejuei até aqui, até agora, por causa desse motivo, daquele outro motivo, e tal, e agora eu estou encerrando esse momento na presença do Senhor, certo de que o Senhor tem ouvido a nossa oração e de que o Senhor estará abençoando a nossa nação. Ponto. E aí você pode ter a sua vida normal. Recomendações. Vou fazer uma recomendação aqui novamente. Quem não tem hábito em jejuar, não jejue o dia todo. Porque talvez possa ser que se você não tem mal, você não tem hábito, você possa vir a passar mal, alguma coisa assim. E não é essa a questão. Deus não se alegra com ninguém passando mal. Não, o propósito não é esse. O sacrifício para a salvação Jesus já fez. Entendeu? Não é para ninguém passar mal. Aqui é uma demonstração para o Senhor de que as necessidades que estamos pondo na presença do Senhor são tão importantes quanto o alimento diário que ingerimos para a manutenção da nossa vida. Então, você vá até onde você consegue. Como eu expliquei ontem também pelo WhatsApp, você pode fazer um jejum total, que significa abstinência total de alimento sólido e de água, ou você pode fazer um jejum parcial, que é a abstinência do alimento sólido mais a ingestão de água. Tá? Você escolhe qual dos dois que você acha melhor. Ok? Então, que Deus nos abençoe nessa manhã. Os motivos pelos quais estamos jejuando: nossa pátria, os governantes, presidente, governadores, prefeitos, para que sejam dotados do saber divino para conduzir a nossa nação. A questão econômica do nosso país, as pessoas que precisam trabalhar, os empregadores que estão passando por dias difíceis por conta
dessa quarentena. Também a enfermidade em si, para que o Senhor retire essa enfermidade das nossas vidas. Também, irmãos, a questão da nossa igreja, para que Deus abençoe a nossa igreja, para que Deus conduza a nossa igreja de acordo com a vontade dele. Então, até ao meio-dia, que Deus assim nos abençoe e tenham todos uma excelente manhã na presença do Senhor. Amém. Tchau.